Vocês estão acompanhando o programa Aniversário dos Simpsons. Os criadores da série têm muitos motivos para se orgulharem. Muito do sucesso do desenho se deve ao seu formato, como seriado. Enquanto nos Estados Unidos são produzidos dezenas de seriados para a televisão, no Brasil o destaque são as telenovelas. O país chegou a produzir e ainda investe em alguns seriados, mas a preferência nacional é a novela, que conquista as maiores audiências, e em segundo plano, as minisséries. Para falar sobre essa diferença entre a produção televisiva dos Estados Unidos e do Brasil e explicar um pouco mais sobre os seriados, a nossa repórter Thaís Ratzenberger conversou com a professora da Unicinos, Luísa Carraveta, que ministra aulas de TV para o curso de jornalismo. Vamos acompanhar. Por que os seriados são tão importantes nos Estados Unidos quanto as novelas aqui no Brasil? Os seriados, normalmente, eles retratam situações de vida dos americanos. Então há uma identificação muito grande do povo com as situações que são apresentadas. Devido a isso, a audiência é muito grande. Luísa, os brasileiros gostam muito das séries americanas. Mesmo aqui no Brasil, nós não temos programas, séries próprias nossas, como eles têm. Isso se deve ao diferencial na produção? As séries americanas, normalmente, elas são muito bem produzidas, elas são muito bem roteirizadas e elas trabalham com um rol de personagens e de atores com os quais muitos se identificam. Então, é por isso e devido também à ausência desses seriados no Brasil. Então, por isso que se justifica a audiência. E, na sua opinião, o que seria o fator principal para que nós pudéssemos produzir um seriado próprio que também fizesse sucesso aqui, fosse nosso mesmo, não fosse made in Estados Unidos? Eu acho que é muito importante sempre partir das ideias que são universais, daquele tipo de proposta que vai interessar ao mais variado tipo de pessoas. Porque os temas que são universais, eles vão ter espectadores sempre. E eles sempre vão suscitar discussão. Eles sempre vão trazer polêmica. Eles sempre vão trazer a dúvida. Então essa universalização é que me parece que é importante. Então eu acho que nós temos um país muito rico, uma diversificação muito grande, uma criatividade muito grande. Eu acho que nós temos condições de emplacar os nossos seriados, sim. É isso aí, vocês acabaram de ouvir a professora doutora da Unicinos, Luísa Carraveta, falando um pouco mais sobre os seriados de televisão. E aqui seguimos nosso programa falando do desenho que está completando 20 anos, Os Simpsons. Desde o início da série, em 1989, a família continua a mesma. Nenhum dos personagens envelheceu, e não espere ver isso acontecer. Os produtores garantem que os Simpsons vão continuar iguaizinhos. No Brasil, o primeiro episódio da série foi exibido em abril de 91. Além do Brasil, a série é transmitida em mais de 60 países. Ao longo de seus 20 anos, o seriado The Simpsons conquistou um grande número de premiações e indicações, tanto nos Estados Unidos como em outros países. Os troféus não se limitam ao título de melhor série animada para a televisão, mas incluem melhor direção, música, animação e outras indicações. O sucesso do desenho chegou ao patamar de 24 prêmios Emmy, e nas premiações para desenho animado, conquistou 22 Emmys. A revista Time elegeu Os Simpsons como a melhor série televisiva do século XX. Isso em 98, quando o seriado não tinha nem 10 anos. Completando as benesses do sucesso, em 14 de janeiro do ano 2000, o programa ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Bart foi eleito pela revista Time como uma das 20 pessoas mais influentes da década passada. Já o célebre The, sempre exclamado pelo personagem de Homer, foi adicionado ao Oxford English Dictionary em 2001. Com todo esse sucesso, os Simpsons atraem espectadores de todas as idades e tornam-se referência da cultura norte-americana. O seriado serve de inspiração para outras séries animadas e aparece em diversas obras de escritores, músicos, diretores de cinema e televisão. É, sem dúvida, o maior sucesso politicamente incorreto da história. Os Simpsons não se restringem apenas a uma série de televisão. Eles são estampados nas roupas, nos objetos, em jogos de tabuleiro ou de videogame. E desde 2008, a família Simpson virou o parque temático com diversas atrações, na Universal Studios em Orlando e na Universal Studios em Hollywood. Os personagens do desenho estão em revistas, pôsteres, quadrinhos, calendários e outros produtos. Quem quiser se aprofundar no tema, pode procurar pelos livros sobre os personagens como The Simpsons, A Complete Guide to Our Favorite Family, lançado nos Estados Unidos em 97. Temas como psicologia, filosofia, religião e política também são tratados em livros. The World According to the Simpsons, de Steven Kaslovitz, lançado em 2006 nos Estados Unidos, é um exemplo. No Brasil, foi lançado em 2004
2004 o livro Os Simpsons e a Filosofia, onde profissionais de diversas áreas se reúnem para discutir as questões filosóficas levantadas pelos personagens e pela série. Em 2006, foi lançado o livro De Olho em Springfield, de Johan L. Lager, pela editora Panda Books. Foi o primeiro volume escrito por um fã brasileiro da série. Isso nos mostra que os Simpsons influenciam a cultura de diversas formas e podem até mesmo ser assunto de uma monografia, certo? Pois a estudante Fernanda Mineiro pode confirmar isso. Ela vai se formar no curso de jornalismo e seu trabalho de conclusão teve inspiração no seriado. A nossa repórter Virgínia Silveira conversou com a estudante. Vamos saber agora como a família amarela é analisada nessa monografia. O que mais te chama atenção no seriado? Olha, acho que é o modo irreverente e sarcástico ao qual são retratados os assuntos polêmicos que todo mundo enfrenta no dia a dia. Algumas polêmicas surgem em torno das cenas. Tem alguma finalidade nisso? Na minha opinião, o objetivo do desenho é justamente causar impacto através da representação de assuntos polêmicos, como, por exemplo, o caso dos episódios que analisam no TCC, tais como a representação do Brasil, da Argentina e da Venezuela, segundo uma visão do autor, de maneira sarcástica, de alguns problemas relacionados aos países citados. Como é que uma série que retrata bem o estilo de vida norte-americano fez tanto sucesso no Brasil e nos países da América Latina? Eu acredito que é justamente por uma representação diferente do que a gente está acostumado a ver aqui do nosso país. Então, eles fazem uma sátira realmente do Brasil, de uma forma certa ou errada. Eu não sei, certa para eles, talvez para quem escreveu o episódio, errada para quem é do Brasil. Então, eu acredito que isso foi o diferencial, assim, até porque sem ser o Brasil, da Venezuela foi proibido de passar os Simpsons. Então, eu acho que justamente por ser uma coisa proibida, daí todo mundo quer ver. Aqui teve problema com relação ao turismo, que até tiraram do ar e depois voltaram. Eu acho que justamente por criar essa polêmica de ser proibido, de ser ruim, de ser bom, que acaba fazendo sucesso. Essa foi a estudante Fernanda Mineiro, contando sobre seu trabalho de conclusão que teve inspiração no seriado Os Simpsons. E seguimos com o programa Aniversário dos Simpsons. Isso aí, Fábio. E se a série faz tanto sucesso e influencia tanto a cultura, seria natural que os personagens do seriado fossem parar na telona do cinema. E foi o que aconteceu em 2007. Os Simpsons viraram filme, para delírio dos fãs. Os produtores da série cogitavam um longa-metragem do desenho há um bom tempo. Em 2001, o roteiro começou a ser escrito, até que depois de 3 anos de produção, o filme finalmente foi concluído. Dirigido por David Silverman e escrito por 13 roteiristas da série, o filme Os Simpsons funciona como um episódio do seriado estendido, mas com suas próprias complicações. Com certeza. A história gira em torno da catástrofe ecológica causada por Homer, que resulta no isolamento da cidade de Springfield do resto do mundo, sem falar nos conflitos entre a própria família. Mesmo quem nunca assistiu um capítulo da série pode se divertir com o filme. Tá aí o Porco-Aranha que não nos deixa mentir. Porco-Aranha, Porco-Aranha, aí vem o Porco-Aranha. Cuidado! Ele é o Porco-Aranha. Os Simpsons, o filme, foi um sucesso de bilheteria e faturou 526 milhões de dólares, sendo que o custo do filme foi de 75 milhões. Agora resta saber se haverá uma continuação. Afinal, a bebê Maggie, que nunca falou uma palavra durante o seriado, deixou o seu recado ao final dos créditos do filme. Peraí, a Maggie quer falar alguma coisa. Ai, meu Deus, ela nunca falou. Quero continuação. Os produtores prometem que a continuação deve demorar menos de 20 anos para sair. Agora é esperar pelo próximo longa.